Olá pessoal, vamos lá para uma segunda aula, certo? Nosso curso de bacharel ministerial, estudando a matéria de exegese bíblica, certo? Segunda aula de exegese bíblica. Então, na aula inicial, na primeira aula passada, falamos um pouco da parte introdutória da matéria. Hoje vamos estar falando, tá certo? Da definição do termo. Então, qual é a importância da exegese? Para que serve a exegese? Então, a exegese busca ajudar as pessoas a ler e a estudar a Bíblia com maior compreensão, né? Aquilo que falamos na aula passada, o exegeta, ele, para ter uma informação mais precisa, mais abrangente do texto, às vezes ele se torna um historiador, um arqueólogo, um cientista, certo? Um geólogo, um antropólogo, e assim sucessivamente. Ele vai se munir de todas as ferramentas necessárias para extrair do texto o sentido original do texto, a época, a geografia, as crenças, a linguística, etc. Ok? Esta disciplina, em termos práticos e não técnicos, tem como finalidade de guiar os leitores a descobrirem por si mesmos o objetivo da leitura bíblica e a maneira de alcançar esses objetivos. Então, outra coisa interessante, tudo que a Bíblia fala é muito mais daquilo que pensamos ou até mesmo imaginamos. Vou dar um exemplo aqui. Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 1 em diante, até próximo do término do capítulo 1, vamos estar observando algumas particularidades. Algo interessante que se vê é o encontro de Filipe com Jesus e o encontro de Filipe com Natanael e de Jesus com Natanael. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Filipe, ele encontra com Jesus e, encontrando-se com Jesus, automaticamente Filipe agora ele vai encontrar-se com Natanael. Só que quando ele se encontra com Natanael, Filipe vai dizer a Natanael que ele tinha achado Cristo, aquele que os profetas falaram acerca dele, o Cristo que viria, o enviado. Só que quando Filipe identifica de onde Jesus veio, a origem de onde Jesus veio, se percebe no texto um certo repúdio por parte de Natanael quando Filipe diz que Jesus é de Nazaré. Quando você lê isto, automaticamente você não tem uma resposta imediata, uma resposta esclarecedora, pois o texto em si ele não explica o porquê do repúdio. Então, esta é a função do exegeta, esta é a função da exegese. Ler o texto, ainda que não pareça o texto esclarecedor, mas se há um detalhe no texto onde se vê um repúdio por parte de Natanael, precisa ser do interesse do exegeta saber o porquê. Então, o que iremos é precisar de ferramenta para entender o que Natanael estava querendo dizer quando ele diz de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, para termos uma compreensão melhor do que Natanael está dizendo, a qual o texto não está revelando, é necessário agora nos munir de ferramentas extrabíblicas. Vamos lá. Geograficamente, estudiosos dizem que Nazaré ficava em um lugar de difícil acesso, tinha um problema geográfico, né? Geograficamente era um lugar de difícil acesso. Historicamente se dizem
Uma parte dos estudiosos dizem que nunca houve profeta antes que saísse de Nazaré. Além disso, Nazaré era um lugar onde tinha muitas prostitutas, ladrões, marginalizados. Então, geograficamente, historicamente, se percebe que há um fator negativo em relação a Nazaré. Então, quando Filipe diz que Jesus veio de Nazaré, automaticamente Natanael vai replicar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando se pega a geografia, agora a história, e junta, já tem um melhor e maior esclarecimento do que Natanael estava querendo falar, que a Bíblia não revela de forma mais clara para termos o conhecimento acerca do que ele quis dizer. Então, este é o papel do exegeta, saber o que está no texto, quando na realidade o texto ele não revela de forma explícita no que está ali, querendo enfatizar. Ainda nesse mesmo texto, a gente percebe que automaticamente Filipe olha para Natanael e diz assim: vem e vê. Quando Natanael ele encontra-se com Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus vai olhar para Natanael e vai dizer assim: olha, aí há verdadeiramente um israelita em quem não há dolo. Em quem não há dolo. E automaticamente, Natanael vai olhar para Jesus e vai dizer assim: de onde você me conhece? E a resposta de Jesus para Natanael é: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Jesus fala de coisa simples, que viu Natanael antes que Felipe chamasse, debaixo de uma figueira, né? Eu já vi alguns intérpretes falar coisas absurdas, dizendo que antes de Felipe chamar Natanael estava debaixo de uma figueira descansando. Não é bem assim, não. O que foi que Jesus disse de tão impactante que Natanael precisou cair por terra, onde chamamos de proskeneu, adorou, ele cai por terra, adora, reconhecendo que de fato Jesus era o Messias. O que foi que Jesus falou de mágico? Quando se olha no texto, se observa o texto, não temos uma resposta imediata e precisa para explicar o que foi de tão impactante que Jesus falou, que fez com que Natanael se prostrasse diante dele e adorasse. Para descobrir o exegeta, ele precisa agora ser o quê? Um historiador. Quando houve o infanticídio por parte de Herodes, Herodes mandou os magos avisarem quando encontrasse Jesus. Okay? Herodes também resolveu matar as crianças. Se percebe que no texto se percebe que a história diz que a mãe de Natanael, para não ver Natanael morrer, escolheu ele debaixo das folhagens da figueira. Então, quando se tem a notícia que provavelmente o Cristo, o rei dos judeus, nasceu, como os herodianos acreditavam que o Messias também vinha da sua linhagem, Herodes quer matar o menino. Então, ninguém sabia daquele segredo, até porque Natanael era uma criança que tinha escapado daquele infanticídio, justamente com Jesus. Então, o que acontece? Se Roma agora tem conhecimento que Natanael, no caso, era um dos que escaparam ali daquele infanticídio, provavelmente agora a vida de Natanael estava em perigo e ele se comprometeria. Então, Jesus agora, depois de 30 anos, inicia o seu ministério e agora revela um segredo que só Natanael e a mãe dele sabiam. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então ele reconhece agora, pelo fato de ninguém saber, só ele e a mãe saber, e Jesus agora revelar que de fato Jesus ele era o Messias.
Ok? Então vamos lá. Definição do termo exegese, certo? Vem de ek mais egnomai igual a egnomai, que significa o quê? Penso, interpreto, arranco para fora do texto. Então a palavra exegese vem de ek, extrair o que está dentro para fora. É de exegese, é de ek, extrair, que temos a palavra grega eklesia, né? Geralmente as pessoas usam a expressão de eclésia, só que eclésia é uma expressão grega portuguesada, né? O sigma é um S que tem som de C, né? Eklesia, né? Igreja, chamado para fora, que tem um sentido também cultural. Na Roma antiga, quando o governador tinha um comunicado a passar, automaticamente ele pedia para um escriba da época ali escrever o seu comunicado e entregar esse comunicado nas mãos do arauto. Então o arauto saía pela cidade recitando ali em voz alta, de forma audível, que pudesse entender o povo, o que estava ali naquele documento. E o povo era convocado, quando o arauto passava, a sair de dentro para fora, para ouvir o que o governador da época estava ali querendo expor para o povo. Então, que significa extrair. Quem faz exegese tem como propósito, finalidade, extrair do texto o sentido original que o texto quer passar. Ok? Vamos lá. E a palavra egnomai significa penso, interpreto, arranco para fora do texto. Dentro do contexto bíblico, a ênfase recai sobre a interpretação quando aplicada a algum texto das Escrituras, com o intuito de quê? Qual é o intuito da exegese? De esclarecer o seu sentido, o sentido do texto, dentro de sua originalidade. Etimologicamente falando, dentro de sua etimologicamente falando, o significado proposto para exegese seria conduzir para fora do texto, né? A Bíblia já disse, alguns estudiosos, que ela em si, ela se responde, ela fala por si só. Ok? Paulo diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, toda ela, e é proveitosa para o ensino, para ensinar, disse Paulo, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? Qual é o papel do exegeta? O exegeta, ele é um intérprete. Ele também pode ser o perito, ele pode ser o cientista, o geólogo, o antropólogo, certo? O arqueólogo, ok? O pesquisador e etc. Então, o exegeta, os dicionários comumente
definem o termo exegeta como aquele que dedica a fazer exegeses, partindo de uma perspectiva técnica de conceituação, e sabendo que exegese é uma ação de explicação interpretativa, o exegeta pode ser conceituado como a pessoa que interpreta e explica o sentido de um texto. Aí temos aqui um texto, certo? Um texto esse que é interpretado de uma forma muito equivocada. Jesus diz a Pedro: tu és Pedro. Está dizendo que ele é Pedro, né? E a setinha está mostrando ali um pequeno fragmento de pedra, certo? Pedro, Petra, certo? E ele em seguida fala dele mesmo. Ele está dizendo: tu és Pedro, um pequeno fragmento de pedra, e sobre esta pedra, ele está dizendo sobre Pedro, porque até hoje a Igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa, né? Que a igreja ela é fundada em Pedro. Se a igreja fosse fundada em Pedro, a igreja estava arruinada. Porque o que tem de escândalo hoje, a igreja nunca mais será igreja. Jesus deixou claro: tu és Pedro, pequeno fragmento de pedra, está ali a setinha. E sobre esta pedra, está falando dele mesmo. O próprio Pedro, mais na frente, depois, quando ele escreve uma de suas cartas, ele diz que Cristo, ele é a pedra. Ele deixa claro. Cristo é a pedra, certo? Que os edificadores rejeitaram. Jesus deixou claro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus deixa claro que a igreja não está fundada em Pedro e que a igreja também não é de Pedro, a igreja é dele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando a Pedro que Pedro é um pequeno fragmento de pedra, que ele, como a pedra, ele sendo a pedra, iria edificar a sua igreja, e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. É por isso que até hoje a igreja está de pé, porque a igreja está fundada em Pedro, a igreja está fundada em Cristo. Existe uma promessa de Cristo para a sua igreja, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, independente dos escândalos que existem hoje, certo? De todos os lados, a igreja está fundada em Cristo. É por isso que a igreja até hoje ela está de pé. Ok? Vamos lá. Qual é o trabalho do exegeta? Os mais variados gêneros literários, certo? Existe no texto sagrado vários gêneros, certo? Existe no texto sagrado. Vamos estar vendo também os métodos de interpretação. Vamos ver no decorrer desta matéria. Os gêneros literários, torna a dizer, nem tudo que a Bíblia fala é aquilo que pensamos ou imaginamos, né? Existe hipérbole, existe metonia, plágio, existe parábolas, existe antropopatismo, antropomorfismo, entendeu? Existe expressão idiomática, ok? Então existe textos figurativos, tipológico, alegórico. Então é necessário, para entender a Bíblia, observar a sua linguagem, o seu gênero literário, pois existem diversos gêneros diferentes. Existem também diferentes expressões linguísticas. Encontramos nas Escrituras e devem ser consideradas se realmente queremos chegar ao verdadeiro sentido
das passagens em estudo, notamos distintos aspectos narrados por diferentes pessoas, com diferentes graus de cultura, né? Então, precisa entender, existia vários níveis de linguagem, de cultura, gêneros literários diversos. A Bíblia ela foi mencionada por pescadores, por doutores, historiador, rei, profeta, pastor e etc. Então é necessário observar, certo? Deve ser considerado. Se queremos chegar ao verdadeiro sentido das passagens e estudo, deveremos notar os aspectos narrados por diferentes pessoas, com diferentes graus de cultura. Ok? Então vamos lá. Qual é o objetivo da exegese? Meus irmãos, nesta matéria, não sei se os irmãos têm observado, mas botamos no material de vocês didático alguns livros, tá certo? Para complementar assim a matéria. Então vocês vão estar assim observando os livros que forem indicados, se desejarem, ok? Aí os irmãos comprem para fortalecer mais o aprendizado acerca da própria matéria. O objetivo da exegese. A exegese tem como objetivo o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura, para descobrir o significado original que foi pretendido. Então é necessário observar tanto o sentido original, como qual era o pensamento, o sentimento do escritor. É como se você entrasse, de fato, na própria história, conseguisse enxergar os acontecimentos e conseguisse sentir agora a intenção do escritor para procurar entender o que ele pretendia ao escrever o que ele escreveu. Então, a exegese é praticamente uma história, praticamente uma tarefa histórica no caso. É a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido, descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia, que isso faz toda a diferença, entender os sentidos de sua originalidade. Vou dar um exemplo aqui para você entender como isso é importante. Geralmente se fala muito da viúva de Naim, que perdeu ali o seu filho, né? A viúva de Naim perdeu o seu filho. Só que um detalhe se observa quando você pega o texto grego. A Bíblia usa para o filho da viúva a mesma expressão que João usa para referir-se a Jesus, né? A Bíblia diz que ali era o filho único da viúva. Está lá a expressão para único, monogene, em língua grega, que significa único gerado. E a mesma expressão é utilizada para Jesus. Então Jesus é o único gerado de Deus, aquele filho é o único gerado dela. Então se é monogene, Jesus é monogene ele, e se ambos são único gerado, o texto grego sugere que aquela mulher, ao enterrar o seu filho, ela estava enterrando toda a sua história, pois era viúva, provavelmente o marido tinha morrido, é fato, o texto deixa claro.
E agora ela vai enterrar o seu único filho, o único gerado. Isso indica, dentro da perspectiva do texto grego, que o único filho que aquela mulher conseguiu gerar foi esse, e agora ele estava morto. Então a situação daquela mulher, daqui para frente, não seria uma situação legal. Provavelmente, duas coisas poderiam acontecer. Ou ela vender o próprio corpo agora para sobreviver, ok? Ou virar uma mendiga, mendigar ali o pão. Hoje existia uma certa dificuldade para as mulheres viúvas ali na época do Senhor Jesus. É por isso que o texto diz que Jesus teve compaixão dela. Perceba no texto que o foco de Jesus não é ressuscitar o menino. O menino foi ressuscitado por causa da compaixão que ele teve por ela. Entendeu? As pessoas pregam muito que o alvo é o menino, ressuscitar, ressuscitar, ressuscitar. Mas o texto diz que Jesus teve compaixão dela. E Jesus disse a ela, não chores mais. Entendeu? Porque, dentro da perspectiva de Cristo, ele já viu o futuro dela. O que ia acontecer com ela se ele não ali usasse de bondade e misericórdia, ressuscitando o menino para cuidar daquela mãe viúva. Ok? Então é necessário, ok? Dar bastante atenção aos sentidos originais das palavras que a Bíblia emprega para chegar a uma melhor conclusão do que o texto quer falar. Então esta é a tarefa que frequentemente exige o quê? A ajuda do perito. De quem? Do exegeta. O exegeta é o perito, então ele vai analisar todas as particularidades que envolve, que está ali no texto. Aquela pessoa cujo treinamento, ainda falando do exegeta, ajudou a conhecer bem o idioma, como também as circunstâncias dos textos do seu âmbito original. Então, conhecer o ambiente original do texto, em todos os seus aspectos, é importante para uma melhor e maior compreensão do próprio texto. Como funcionava, tá certo? A exegese judaica antiga. Então, um estudo da história da interpretação bíblica começa em geral com a obra de Esdras. Ao voltar do exílio na Babilônia, o povo israelita solicitou a Esdras que lhes lesse o Pentateuco, conforme Neemias capítulo 8, versículo número 8. Durante o período do exílio, os israelitas provavelmente tenham perdido sua compreensão do hebraico, ok? A maioria dos eruditos bíblicos supõe que Esdras e seus ajudantes traduzindo o texto hebraico e o liam em voz alta em aramaico, acrescentando explicações para esclarecer ali o significado. Deixando bem claro aqui que quem escreveu o Pentateuco não foi Esdras, certo? Como a crítica textual quer enfatizar. Esdras foi quem reorganizou o escriba, os livros, depois que o povo ali saiu do exílio babilônico. Ok? Então vamos lá. Na época de Jesus, existia duas escolas de interpretação, certo? Muito importante, que marcaram a história. Era ela a escola de Hillel, certo? E a escola de Shammai, ou Shammai. Quem era Hillel, quem era Shammai? Então Hillel, o ancião, é o nome pelo qual é conhecido um célebre líder cabalista,
que viveu durante o reinado de Herodes, o Grande, na época do Segundo Templo. Estudiosos, respeitado em seu tempo, Hillel era. Hillel é associado a diversos ensinamentos da Mishnah e do Talmud, tendo fundado uma escola chamada Beit Hillel, para ensino de mestres. Hillel foi uma das figuras mais importantes na história de Israel, renomado como um sábio estudioso. Ele também foi o fundador ali da escola Hillel, a escola para Tanaim, sábios da Mishnah. Ele também é considerado o fundador de uma dinastia de sábios que se encontra à frente dos israelitas, que vivem na terra de Israel, até aproximadamente o 5º século ali da Era Comum. E alguns sugerem também que Hillel ele foi o fundador da própria sinagoga. Dentro de informações gerais acerca de quem era Hillel, Hillel ele viveu em Jerusalém durante o tempo do rei Herodes e do imperador romano Augusto. Na compilação Sif Misdash, os períodos da vida de Hillel são feitos paralelos aos da vida de Moisés. Tanto viveu 120 anos como viveu Moisés. Na idade de 40, Hillel foi para a terra de Israel. Segundo a história, ele passou 40 anos em estudo. Ok? E o último terço de sua vida, ele era chefe espiritual do povo israelita. Sua atividade de 40 anos, que abrangeu o período de 30 anos da Era Comum a 10 depois da Era Comum. Ok? Não vamos entrar em tanta particularidade acerca de Hillel, para não ficar muito extenso o estudo. Sua biografia. Hillel nasceu em Babilônia, de acordo com a história abrangente da composição do Talmud do século X. Hillel descende da tribo também de Benjamim, por parte de pai. Ok? A partir da família de Davi, por parte da mãe. Isso também não é nada definido. No entanto, é conhecido sobre a sua origem. Nem em qualquer lugar ele é chamado pelo nome do seu pai, que talvez tenha sido o próprio Gamaliel. Então, acredita que Hillel, certo? Ele teria sido filho do próprio Gamaliel. E outra escola, tá certo, da época de Jesus, de interpretação, é a escola de Shammai. Ok? Quem foi Shammai? Foi um estudioso judeu do 1º século, uma das figuras mais importantes da Mishnah. Fundou uma escola conhecida como Beit Shammai, geralmente associada a Hillel, o ancião, de quem foi contemporâneo e oponente na sua época. Ok? Sobre as interpretações que deviam ser dadas aos mandamentos da Halachá. Ok? Adversário amigável de Hillel. O velho foi Shammai, nativo da terra de Israel, sobre o qual pouco se sabe. É certo que ele era um construtor, conhecido pelo rigor de suas opiniões. Ele tinha fama de ser sisudo, irascível e impaciente. Ambos viveram durante o reinado do rei Herodes em 37. Um período de opressão na história judaica por causa da ocupação romana da terra de Israel. Shammai estava preocupado que
se os judeus tinham muito contato com os romanos, a comunidade judaica será enfraquecida. E essa atitude se refletiu em sua interpretação estrita da lei judaica. Ok? Hillel foi o mais popular dos 12 estudiosos. Ele foi escolhido pelo Sinédrio, que era a cúpula religiosa de Israel, certo? Que exercia autoridade religiosa, como também federativa. Ok? Então ele foi escolhido pelo Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, para servir como seu presidente. A história deixa claro que o próprio Hillel foi presidente do próprio Sinédrio, enquanto Hillel e Shammai mesmo não diferem em um grande número de questões básicas da lei judaica. Os seus discípulos estavam em constante conflito. O Talmud registra mais de 300 diferenças de opiniões entre o Beit Hillel, a casa de Hillel, e Beit Shammai, a casa de Shammai. Os rabinos do Talmud geralmente alinhou com as decisões da escola de Hillel, embora os sábios acreditavam que ambos as visões eram válidas, né? Então, Hillel e Shammai, as duas escolas de interpretação, seria hoje, tá certo, o calvinismo e o arminianismo, entendeu? Exemplo, naquela época existia aqueles que defendiam a escola de Hillel, que se tornou presidente do próprio Sinédrio, certo? Provavelmente ele seria ali filho do próprio Gamaliel, e que, segundo o livro A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, acredita-se que o próprio Paulo ele estudou na escola de Hillel, que fazia parte também da mesma família de Hillel, como também de Gamaliel, aos pés do próprio Gamaliel. Vale salientar que aquela expressão ali não é figurativa, é literal. A história diz que o jovem ele sentava aos pés dos professores para aprender a lei naquela época. Ok? Então Deus abençoe os irmãos. Chegamos ao fim da nossa segunda aula de exegese. E próxima semana vamos começar na terceira aula falando dos métodos de interpretação. Ok? Deus abençoe a todos.